Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 21 de abril e no resumido número 360, aquela reunião chata pode salvar o seu emprego. Val Kilmer estrela filme que nunca filmou. Zuckerberg cria clone digital. Influenciadores adotam gêmeos digitais. Wayback Machine corre o risco de acabar. Uma loja operada por IA em São Francisco. Europa lança app gratuito de verificação de idade anônimo e muito mais. Vamos nessa, resumido. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Nas últimas semanas eu estive na Globo News algumas vezes. Fui no estúdio ao vivo pela primeira vez, foi muito legal. E na semana passada participei com o Marcelo Lins e com a Natuza Neri. Dei uma bela de uma cavada pra ver se o Resumido faz uma parceria com o assunto e acho que colou, hein? Então, quem quiser, vai lá no perfil da Natuza Neri e fala pra ela convidar o Resumido. E semana passada, como há muito tempo não acontecia, vieram vários novos assinantes pro Resumido que juntos estão ajudando essa banquinha aqui a seguir adiante. É muito importante, até para eu conseguir implementar novos formatos, novos produtos para os próprios assinantes, eu consegui chegar na meta mínima, que ainda não estamos lá não, estamos nem 50% ainda. Então, muito obrigado aos novos assinantes: Ian, Daphne, Luiz, Aldalberto, Bianchi, Cláudio, Neto, Fernando, Fernanda, Rodinil e Eduardo. Muito obrigado, bem-vindos. E se você também quiser se tornar um assinante do Resumido, é só você visitar www.resumido.cc/assinatura e por lá você pode embarcar e ajudar o Resumido a seguir. Vamos de cultura digital e como nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade? Don't fear the dead, and don't fear me. O ator Val Kilmer, que morreu em abril do ano passado. Aliás, o documentário sobre a vida dele que tem na Amazon é sensacional, chama Val, recomendo demais, acho que foi até dica aqui no Resumido em algum momento. Ressurgiu no trailer de As Deep as the Grave, ou Tão Profundo Quanto a Cova, em que ele aparece atuando, falando. Ele estava com problema de voz, no final da vida, mas com a voz perfeita falando, e o que foi revelado é que o que aconteceu é que toda a participação dele no filme foi feita através de IA, com autorização da família, que acompanhou o processo. Então, tanto a parte visual, física dele, quanto a voz, tudo foi gerado com IA e o trailer é impressionante. Vamos ver se vai sustentar durante o filme inteiro, mas no trailer parece muito realista. Esse não deve ser o primeiro caso do uso da imagem de alguém que já morreu em algum filme. A gente já teve casos, por exemplo, da Princesa Leia em Star Wars, que ficou horrorendo, mas enfim, tentou-se. Mas esse pode ser o primeiro caso com um grande nome, de alguém que morreu recentemente com um uso tão massivo, com a tecnologia tão avançada, de algo que talvez vire norma. Acho que muitos atores e atrizes vão acabar licenciando as suas imagens ainda em vida, talvez até já recebendo adiantado por usos futuros, porque parece um caminho inevitável. A revista Esquire de Singapura fez um uso mais polêmico de IA. Eles publicaram uma entrevista de capa com o ator japonês McKenna, só que a entrevista nunca aconteceu. Eles usaram diversas outras entrevistas do McKenna ao longo da carreira, pegaram todo esse material, embarcaram numa inteligência artificial e a partir daí fizeram perguntas e publicaram as respostas que vieram baseadas nas entrevistas anteriores do McKenna. Pelo que eu entendi, isso nem foi feito de maneira escondida, foi anunciado que foi feito dessa forma, mas isso aí abre uma série de questões, Primeiro, se ele está respondendo novas perguntas baseadas em respostas antigas, significa que ele não vai responder nada de novo. Vão ser elucubrações, aproximações do que ele responderia baseado no que ele já disse, mas quem aí nunca mudou de ideia radicalmente sobre alguma coisa? E segundo, que embora vários agentes de artistas estejam achando maravilhoso, porque você imagina a quantidade de entrevistas que poderiam ser, entre aspas aqui, concedidas dessa forma, multiplicaria a presença desses artistas em diversos veículos.
Só que eu acho que quem não vai gostar nada disso é o público. E eu acho que talvez nem os jornalistas, né? Porque aí vira uma entrevista sintética, vamos dizer. Seja como for, o Mark Zuckerberg também está indo pelo mesmo caminho. A The Verge anunciou que ele está construindo um clone IA para substituir ele nas entrevistas. A Meta estaria desenvolvendo essa versão IA do Zuckerberg para ele poder responder dúvidas, interagir com os funcionários como se fosse ele próprio falando com eles. Esse avatar está sendo treinado na imagem, na voz, nos gestos, no tom de fala, em todas as declarações públicas do Zuckerberg para simular a presença dele dentro da empresa. Isso aí supostamente é para dar a chance dos funcionários interagirem com o Zuckerberg, mas eu acho que isso faz parecer que você não vai interagir com ele nunca, né? Que você é tão insignificante que não é nem digno de uma resposta dele. Talvez seja melhor você não ser respondido do que ser respondido por uma versão IA de alguém. Porque você sabe que você não está falando com aquela pessoa. Isso aí, no máximo, é mais prático do que fazer uma busca online sobre o que a pessoa já falou em entrevistas ao longo da vida. Serve como pesquisa, pode até ser um formato interativo, legal de você operar, mas daí você achar que isso vai substituir a pessoa, eu acho meio maluquice. A matéria da The Verge fala até que os CEOs andam defendendo tanto a IA como uma ferramenta de eficiência que parece que eles estão interessados até em substituir a própria presença física para aumentar essa suposta eficiência. No episódio passado, ano retrasado, eu falei do caso da startup Sentience, que oferece uma forma de você criar uma versão digital de você mesmo, com uma memória perfeita, usando seus e-mails, suas notas, suas redes sociais, suas mensagens no Slack, para assim falar em seu nome, responder e-mails e outras coisas assim. Eu não vou confiar num negócio desse, acho que jamais. Gosto muito de usar IA para organizar meus textos, meu arquivo de coisas que eu já escrevi, os roteiros do resumido, para poder fazer pesquisas ali em cima. Me ajuda a beça quando eu tenho que escrever artigo, para localizar coisas que eu falei, coisas que eu pensei, não estou lembrando exatamente como eu pensei no dia. Minha memória não é lá das melhores. Isso é um outro assunto, né? O quanto a gente vai terceirizando a nossa memória para aparelhos digitais. Mas, voltando aqui ao tema, essa startup oferece justamente um produto desse para as pessoas no dia a dia. Então não vai ser surpresa se isso começar a aparecer por aí de maneira mais presente do que a gente imagina agora. O Financial Times também comentou sobre o clone do Mark Zuckerberg e tocou num outro ponto. Falou que vários gerentes de produto da Meta têm sido convidados a fazer um exercício com foco em IA, incluindo aí design de sistemas, vibe coding, que a participação não é obrigatória, mas que boa parte dos funcionários está interpretando isso como um exercício de cortes que devem estar vindo por aí. Você começa a entender para onde que a empresa está querendo ir, o que está querendo automatizar, e talvez você comece a perceber, opa, se eu não acelerar com isso aqui, quem vai rodar sou eu. E nessa onda de criar deepfakes, na Forbes eu li que o YouTube está lançando uma ferramenta que vai permitir os criadores gerarem um avatar digital deles próprios, com a sua aparência, com a sua voz, para poder usar em vídeos no Shorts, que é o Reels do YouTube, né? O recurso vai funcionar com o usuário gravando uma selfie ao vivo, seguindo algumas instruções, e esse avatar vai poder gerar clipes de até 8 segundos a partir de prompts de texto que só vão poder ser usados nos vídeos do próprio influenciador. Ou seja, você não vai poder usar o avatar de um outro influenciador no seu vídeo, nem ninguém vai poder usar o seu. Vem com uma marca d'água visível, vem com os metadados como o SynthID e o C2PA, indicando que aquilo foi gerado com IA. E os avatares que ficarem inativos por 3 anos vão ser automaticamente deletados, o que protege aí os criadores, os influenciadores, de que o seu avatar fique lá zanzando em caso ele desista de ser influenciador ou morra mesmo. Esse lançamento vem quase na sequência do encerramento da Sora, que era aquele app da OpenAI de gerar vídeos com IA, que eles acabaram aposentando, muito por conta dos custos e as questões de direitos autorais e de deepfakes, ainda mais às vésperas de um IPO, que é o que a OpenAI está mirando, né, lançar a ação na bolsa. O YouTube resolveu seguir o caminho mesmo assim, mesmo com os riscos já conhecidos, para tentar ver se emplaca alguma coisa, inclusive no Shorts, né, que tá penando muito para pegar atração. Muitos usuários não gostam dos Shorts, querem desligar no YouTube. Eu particularmente gosto. Tem muito vídeo muito longo no YouTube, às vezes, que não precisava ser tão longo, né? Isso eu acho que é uma das funcionalidades que o YouTube vem falando, comentei no episódio passado, sobre resumos de vídeos mais longos, talvez até gerando shorts para as pessoas poderem ver o básico do vídeo, pelo menos ter uma ideia se querem aprofundar naquele vídeo ou não. E esse assunto dos clones está muito quente. A The Atlantic também falou sobre os clones de IA que influenciadores estão criando, não especificamente esse do YouTube, e cita o caso do Khaby Lame, que é aquele influenciador italiano que faz assim com a mão. Bom, não tá dando pra você ver porque é áudio, né? Mas que ele aponta pra alguma coisa, uns vídeos meio mudos, assim, que ele
tira graça de situações óbvias, e ele acabou vendendo a imagem dele por $1 bilhão em ações de uma empresa de Hong Kong que ia passar a usar os dados biométricos dele para gerar vídeos para serem usados em publicidade, venda de produtos. Eles estavam com a expectativa de gerar $4 bilhões em vendas anuais. 4 meses depois, a empresa que comprou os direitos do Khaby Lame afundou e as ações já quedaram mais de 90% desde o pico. Ou seja, parece que esse projeto não vai muito longe. Essa ideia de você ficar escalando a presença de uma pessoa sem ela precisar estar lá já é problemático por vários pontos, né? Por várias questões. Agora, quando você fala de influenciadores, só deu certo essa coisa de influenciador porque é você se relacionar com uma pessoa do outro lado da tela, né? Você, o espectador, vendo um vídeo de uma pessoa ou lendo alguma coisa de uma pessoa que tá lá, existe, tem uma vivência, que divide com o seu público e é daí que vem a credibilidade, o interesse de acompanhar aquela pessoa. No mundo da influência, você imaginar que as pessoas vão querer ficar assistindo o avatar daquele influenciador sabendo que é um IA, será que isso faz sentido? Eu até imagino que para essa visão inicial da empresa de Hong Kong com o Khaby Lame, sim, se for para vender coisa, talvez nem perceba, né? É tipo propaganda mesmo. Você vê na TV, você sabe que aquele ator talvez nem use aquele produto, mas a presença dele chama a sua atenção para você prestar atenção naquela publicidade. Talvez seja a mesma lógica. A CAA, que é uma das maiores agências de talento do mundo, criou um serviço interno chamado CAA Vault, ou seja, o cofre da CAA, para armazenar os clones digitais dos clientes da agência. Isso inclui o rosto, corpo, voz, em terabytes de dados por cada pessoa, justamente já de olho em situações e oportunidades como a do Val Kilmer que eu acabei de comentar. A matéria da Atlantic também citou um youtuber holandês chamado Kwebelkop, que se substituiu integralmente por IA em 2023, porque ele estava com burnout, e aí ele voltou atrás um ano depois, justamente porque a audiência pediu o humano de volta, não estava funcionando ficar vendo o IA. E um caso mais grave foi da influenciadora Karen Marjorie, que cedeu a imagem dela para uma startup também em 2023 e acabou perdendo o controle, com vários fãs, ou supostos fãs, usando o clone para ter conversa sexual que ela nunca teria aprovado se fosse na vida real. Então, vários advogados já alertam que as marcas podem inserir cláusulas nesses contratos para reter a imagem de um criador além do prazo original, e alguns podem assinar isso sem nem perceber e perder controle sobre a sua própria imagem. É realmente um paradoxo, né? Um contrassenso, o marketing de influência que foi construído sobre essa promessa de autenticidade começar a transformar essa própria autenticidade num ativo licenciável. Me parece bem diferente do caso do Val Kilmer, por exemplo, muito embora a atuação dele vai ser baseada em atuações passadas e a gente nunca vai saber o que ele traria para aquilo. Porque é justamente essa inovação, o imprevisível, é daí que vem a criatividade. Se vai ficar só repetindo a atuação do Val Kilmer, vai ser a dele para sempre. A The Atlantic também fez uma outra reportagem sobre a geração Facebook que agora está querendo limite. Não é exatamente sobre clone digital, mas é sobre presença online. A matéria fala dessa geração que cresceu sendo fotografada, filmada pelos pais no Facebook, no Instagram, que agora está chegando à vida adulta e está começando a lidar com as consequências disso, né? O famoso sharenting, que é o comportamento dos pais de ficarem compartilhando a vida dos filhos online quando eles são menores de idade, não tem nenhuma ideia do que está acontecendo ou como frear aquilo, mesmo voz, né, para dizer que se quer ou não quer que aquilo aconteça. Aí a matéria cita o exemplo de uma menina que hoje tem 24 anos, que ela cresceu com a mãe postando tudo dela na vida dela, inclusive diagnóstico médico, o fato dela ser adotada, o dia que um motorista bêbado bateu no carro dela, e ela diz que quando ela tinha 12 anos, ela já tinha sido seguida até em casa por um homem que tinha reconhecido ela através da internet. Depois ela foi vítima de bullying na escola por conta de colegas que ficaram usando informações que a mãe dela havia postado, que é uma coisa que os pais pensam um pouco, né, os pais e as mães, que quando você posta uma coisa de uma criança, de um adolescente, você não sabe que outras crianças e adolescentes podem ver aquilo, talvez através do Instagram, da mãe, do pai, que pode ser amigo e acabar vendo, e aquilo servir de munição, um momento íntimo da criança às vezes, servir de munição contra ela e acabar virando isso aí, munição para bullying. Por conta disso, essa menina não tem mais relacionamento com a mãe. Ela diz que até hoje tem medo, até nas amizades próximas, que compartilhem coisa dela, porque ela tem medo que coisas publicadas na internet possam ser usadas contra ela, como já foram.
A matéria fala que nos Estados Unidos a autoridade parental se sobrepõe ao direito de privacidade da criança, que não tem lei que regulamenta esse tipo de conteúdo. E tem também a questão da monetização, né? Essas famílias que transformam a criança numa influencer e depois não tem nenhuma lei que garanta que as crianças tenham parte desse dinheiro, que eu acho que é o caso aqui no Brasil também. O que os pais parecem esquecer é que na internet tudo é para sempre. Na internet a memória é eterna, nada é esquecido, mesmo quando é apagado. Falando em conteúdo apagado, a Wired falou sobre como um dos principais arquivos da internet, a Wayback Machine, que é uma ferramenta do Internet Archive que serve para preservar as páginas da web ao longo do tempo. Eu mesmo já usei muito o Wayback Machine. Lá atrás, no começo do Urb, acho que no 5º ano, teve um servidor que fritou, eu perdi muito conteúdo. Até hoje tem coisa que eu não recuperei. Tem uma resenha de um show do White Stripes e de um show do Los Hermanos em dias diferentes no Metropolitan, que eu nunca mais consegui. Uma resenha do show do Concrete Blonde também no Metropolitan. Bom, pensando agora, tudo no mesmo lugar, né? Todas as resenhas do Metropolitan sumiram e eu nunca recuperei, mas eu recuperei muita coisa que estava lá arquivado no Wayback Machine, que basicamente gera um registro de todas as páginas da internet para ficar à prova de ser deletada. Até porque grande parte do conteúdo da internet some em poucos anos, porque a pessoa para de pagar o servidor, deleta a página e aquilo deixa de estar disponível. O que está acontecendo com o Wayback Machine é que, para se proteger da raspagem de dados das plataformas de IA, vários veículos de jornalismo estão proibindo essa raspagem, né? O Reddit também faz isso. E aí, com isso, o Wayback Machine não consegue acessar os dados para poder arquivar. O Guardian, no jornal da Inglaterra, falou que eles não bloqueiam esse crawler, que chama, né, esse raspador, mas eles excluem o conteúdo da API do Internet Archive e filtram os artigos da interface da Wayback Machine, o que acaba dificultando o acesso por usuários comuns. Outro jornal é o USA Today, que disse que o bloqueio não é direcionado ao Internet Archive, mas é parte desse esforço contra os bots de scraping em geral. E alguns jornais estão em conversa com o Wayback Machine para tentar encontrar uma solução. A Electronic Frontier Foundation e a Fight for the Future são duas organizações que já reuniram mais de 100 jornalistas de uma carta de apoio à ferramenta. E essa carta, manifesto, argumenta que com o fechamento de jornais locais, dos jornais menores, e sem alternativa muito clara para a preservação digital, esse trabalho de guardar o registro do jornalismo recai cada vez mais sobre o Internet Archive e por isso é uma ferramenta muito importante. E é sempre importante a gente lembrar que a internet foi construída sobre essa ideia de que informação publicada é uma informação pública e agora os próprios guardiões dessa informação estão aí levantando muros dentro do arquivo coletivo da memória digital, que é o Wayback Machine, e isso é algo que pode acabar impactando fortemente no futuro o acesso a informações passadas. Um dos motivos que eu mantenho o Urb no ar até hoje, mesmo não escrevendo lá praticamente, para não dizer nunca mais, tem lá quase 20 anos de textos que eu escrevi com coisas que aconteceram no Rio, no Brasil, no mundo, que um dia podem servir de informação, pode ser importante até para mim, vai que um dia eu vou querer escrever uma autobiografia, sei lá, mas eu mantenho lá no ar, porque se sair dali, sumiu, acabou. E a gente às vezes perde de vista o quanto que a internet pode ser efêmera. Toda semana aparece uma pesquisa nova dizendo que a IA vai substituir alguma função de gestão. Pode ser análise de dados, previsão de cenários, tomadas de decisão, coisas que antes eram exclusivas para diretores estão sendo automatizadas e aí fica uma pergunta, o que vai sobrar para o líder que não souber usar a inteligência artificial? A PUC Paraná me procurou para apresentar a escola de IA deles e eu achei que faz muito sentido para o público do Resumido. Um dos professores do curso de liderança, por exemplo, é o Neil Hoyne, que é o líder de estratégia global do Google. Então não é só conteúdo teórico, é a chance de aprender com alguém do Google explicando como eles usam IA de verdade para você poder aplicar na sua carreira. São 8 pós-graduações no total. Tem liderança, marketing, RH, customer experience, cibersegurança, saúde, legal e negócios, todas com diploma da PUC Paraná, combinando uma base acadêmica forte com ensino de ferramentas na prática. Pensa nisso como um guia no meio do caos de IA que a gente acompanha toda semana aqui no Resumido. Com o cupom RESUMIDO35, você ganha 35% de desconto em qualquer curso e todos os alunos ganham ainda 2 meses grátis das maiores IAs premium do mercado. E os assinantes do Resumido ganham um desconto ainda maior, 40%, num cupom exclusivo que eu vou enviar pela newsletter e pelo WhatsApp. Pode me cobrar. Visite o site da Pós-Digital da PUC Paraná para saber mais detalhes. O link está na descrição do episódio, é só clicar.
Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. If you told a farmer 50 years ago that this magical thing called the internet is going to create 1 billion new jobs, and you're sitting from a desk and there's a developer and a marketer, he probably wouldn't believe you. 1 billion knowledge workers' jobs are arguably going to be impacted first before new jobs are created. Sabe aquela reunião chata que parece que não vai pra lugar nenhum, que todo mundo tem no trabalho e reclama? Bom, eu não sei, porque eu adoro reunião. Eu gosto de trocar ideia com as pessoas pra alinhar, mas enfim, muita gente reclama, né? E aí um artigo do New York Times falou que essas reuniões chatas podem ser exatamente o que vai te proteger do seu emprego ser roubado por uma IA. A reportagem fala de um executivo que estava dividindo o tempo em gerenciando 2 cargos de CMO com a ajuda de IA, né, para ilustrar esse argumento que é contra-intuitivo, que quanto mais a IA automatiza as tarefas, mais o trabalho humano de construir os relacionamentos, convencer as pessoas, gerenciar dinâmicas políticas dentro da empresa, resistem à automação. E boa parte desse trabalho acontece em reuniões. Então isso aponta para uma divisão que já está se tornando até parte da estrutura do mercado de trabalho. Tem as tarefas que podem ser aceleradas ou até substituídas pela IA, mas esse trabalho de corpo a corpo, essa troca humana, pessoal, o trabalho de confiança, de persuasão dentro das empresas, está ainda muito baseado no aspecto humano. E acho que isso vai cada vez crescer mais, porque difícil ser assim, né? Um exemplo que eu dou sempre quando falo de jornalismo, a IA tá escrevendo sozinha. Tá bom, então você me avisa quando a IA conseguir desenvolver uma relação de confiança com uma fonte para revelar segredos de Estado, como a gente vê tanto acontecer em reportagens importantes pelo mundo. E eu acho que isso não é uma realidade. A IA não vai chegar nesse ponto. Então o que a reportagem fala é que esse ponto que um monte de gente odeia, esse monte de reunião, é justamente onde o humano pode ser insubstituível, porque é ali que os humanos estão negociando poder, estão construindo confiança, estão tomando decisões que dependem de quem está na sala e quem está falando com quem. Olha aí, coisa boa de reunião, viu? Celebra a sua próxima aí. Falando em substituição de trabalho por IA, a Associated Press citou uma pesquisa do Gallup com mais de 23 mil trabalhadores nos Estados Unidos, que foi realizada em fevereiro desse ano, e diz que o mercado de trabalho está dividido entre quem usa IA e relata muitos ganhos de produtividade, mas que metade dos trabalhadores ainda não usa IA nem uma vez por ano e o medo de perder o emprego dessa turma está crescendo. Tem vários dados bons na pesquisa, cerca de 3 em cada 10 trabalhadores usam IA com frequência no trabalho, diariamente ou algumas vezes por semana, e 4 em cada 10 pessoas dizem que as suas empresas já adotaram ferramentas de IA. Dessa galera, 2/3 avaliam o impacto como positivo para sua produtividade individual. A IA parece estar tendo menos impacto nos empregos de serviço, só 45% dos trabalhadores desse setor têm relatado ganho de produtividade, contra cerca de 60% entre quem está em cargo de gestão, de saúde, de tecnologia. E entre quem tem acesso à ferramenta e não usa, 46% diz que prefere continuar trabalhando como sempre fez, e outros 40% têm uma oposição ética. Tem preocupação com privacidade de dados, ou então nem acreditam que a IA serve para o que elas fazem. A matéria ainda cita o caso de uma assistente social da Virgínia, que diz que ela usa IA no trabalho, mas ela tem um plano B já, que é criar um serviço presencial de acompanhamento de pacientes em consultas médicas, porque ela não acha que os robôs físicos vão conseguir fazer isso nem em 10 ou 15 anos, então ela acha que está garantida com essa posição, até lá pelo menos. A conclusão da pesquisa é que a IA está aumentando a produtividade de quem usa e está aumentando o medo de quem só observa. Por isso que é importante, pelo menos, experimentar com essas ferramentas e ver onde ela pode adiantar o seu trabalho. Não para você sair terceirizando tudo ou mudar a sua forma de trabalhar, mas é aquilo que dizem, né? Já é quase um ditado. A IA não vai tirar o seu emprego, vai ser alguém que usa IA melhor do que você que vai tirar o seu emprego. Vê só o caso desse cara na Irlanda, que foi reportado pela Vice. Já faz mais de 10 anos que o governo da Irlanda não gera uma espécie de índice com o preço da Guinness em Dublin, na capital da Irlanda, que é um indicador de inflação, de variação de preços, tipo o valor do Big Mac, que é usado na Irlanda. Como ele não estava conseguindo descobrir isso e estava achando que a cerveja estava mais cara em alguns lugares do que em outros, ele montou um bot, né? Fez um sistema de voz na Eleven Labs, montou um agente que ele botou o nome de Rachel, e aí ele colocou a Rachel, esse bot, para ligar de maneira autônoma para mais de 3 mil pubs perguntando o preço do pint, né? O preço da Guinness.
Essas respostas foram processadas pelo Claude e gerou o que ele chamou de Guindex, que é um índice de preços por região da Guinness em Dublin. A maior parte das pessoas que atenderam o telefone nem perceberam que estavam falando com um robô. Alguns até ficaram oferecendo desconto, achando que era uma cliente humana ligando para reclamar do preço. Um dos donos de pub, inclusive, quando viu o preço da Guinness no estabelecimento dele listado, acabou baixando o preço. E aí esse projeto mostra como essas ferramentas podem ser usadas por pessoas no dia a dia em benefício próprio. E também, de certa forma, inverte a mão nessas empresas. As empresas usam muito IA para escalar o atendimento ao cliente e dessa vez acabou funcionando ao contrário, com os bots ligando para a empresa para levantar esses preços e assim ele conseguiu nivelar o preço da Guinness em Dublin. Outro caso de uso de IA no comércio vem lá de São Francisco com a Endon Labs, uma empresa de IA que alugou uma loja por 3 anos, um espaço comercial, na verdade, em São Francisco, e entregou o controle completo desse espaço para uma IA chamada Luna, que está rodando no Claude Sonnet 4.6, que é a versão pública mais avançada do Claude. A partir daí, a Luna definiu tudo, escolheu qual produto quer vender, contratou os funcionários, criou uma marca, pintou um mural, abriu a loja. Tem 2 humanos que trabalham lá, mas a chefe deles é a IA. E para fazer isso, a Luna recebeu um cartão corporativo, um telefone, um e-mail, acesso à internet, também umas câmeras de segurança para servir como se fossem os olhos dela na loja, e assim ela conseguiu decidir tudo desse negócio. Em menos de 5 minutos depois de ser ativada, a Luna já tinha criado perfis da loja no LinkedIn, no Indeed, no Craigslist, já tinha publicado as vagas de emprego e acabou recusando candidatos que tinham interesse em IA, tinha até formação em física, em ciência da computação, porque não tinha experiência no varejo. E um dos candidatos recusou a oferta porque disse que estava desconfortável em ser gerenciado por uma IA. E aí a Luna respondeu que provavelmente seria melhor assim, já que ela é a CEO e é uma IA. E aí tem uns fatos relevantes aí no processo. A Luna nem sempre revelou que ela era uma IA durante as entrevistas. Só quando ela era perguntada diretamente ela admitia, mas ela não abria a conversa falando isso. E aí entre os produtos que tem na loja, que são os produtos uma loja meio de conveniência, de variados, tem livro, tem vela artesanal, tem um monte de coisa. Entre os livros que foram escolhidos pela própria Luna, cabe dizer, estavam lá Superinteligência, Admirável Mundo Novo e O Fim do Poder. Tudo título que está ligado, ou pelo menos interessa a pessoas preocupadas com esse risco existencial de IA. A Vice também destacou um outro livro que estava sendo vendido, que é o Still Like an Artist, ou Roube como um Artista, numa loja que está sendo operada pelo sistema de uma empresa, né, o Claude da Anthropic, que recentemente pagou $1,5 bilhão num acordo pelo uso não autorizado de livros para treinar os seus modelos. Eu queria muito conhecer essa loja. É um experimento que me lembra aquelas coisas que aconteciam no final dos anos 90, começo dos anos 2000, uma pessoa dizendo que ia viver uma semana inteira só se comunicando, fazendo compras, se alimentando com o que conseguisse fazer a partir da internet. Na época era difícil, hoje em dia eu acho que é o dia a dia de quase todo mundo. E esse parece ser um desses experimentos, né? Tá ensaiando uma realidade que muito em breve pode ser mais presente do que a gente pensa, que são as IAs liderando um processo com os humanos servindo como interface com o mundo real, né? Por exemplo, no caso da loja, a Luna contratou um muralista para fazer o que ela queria dentro da loja, pintar e tal, e ela definiu o logo, definiu como ela queria que aquilo fosse aplicado na loja, mas ela precisou de um humano ir lá pintar. Aí os humanos seguem relevantes, nem que seja para atender IA, será? A 404 Media revelou que vários anfitriões do Airbnb têm usado IA para falar com os seus hóspedes sem revelar isso para eles. Um hóspede percebeu que estava conversando com um chatbot no Airbnb e aí, para ele confirmar a suspeita, ele fez uma coisa que muita gente tem feito, que é você tentar fazer o bot se revelar como bot pedindo para ele gerar algum código em Python. Vários desses atendentes digitais acabam cedendo, porque é uma IA e ele começa a falar de código em vez do que estava falando inicialmente. Nesse caso, o hóspede pediu no chat uma receita de uma French Toast. E aí o bot respondeu, deu uma receita completa. Ele falou, isso aqui não é um anfitrião nunca, ele jamais daria uma receita tão completa de French Toast em tempo real. E aí ficou claro que era isso, ele abriu uma reclamação com o Airbnb suspendeu esse anfitrião, porque nos termos de uso do Airbnb está proibido esse tipo de uso de IA. E assim esse anfitrião foi suspenso por não atender os padrões de qualidade do Airbnb. Eles até aceitam ferramentas de terceiros para responder os hóspedes fora do horário normal do anfitrião, mas isso aí tem que ser com parceiros aprovados, tem que ser revelado para o usuário.
E aí essa reportagem falou de várias empresas que já fazem esse tipo de serviço. Tem a HostBuddy, Guest, Reply AI, OwnerX, Resi AI, Hostaway. Lista várias que a gente nem sabe que existe e que já está atendendo um monte de gente. A própria Hostaway diz que 70% dos gestores de aluguel por temporada já integraram IA de alguma forma. Isso acabou gerando desconforto nos usuários que descobriram esse uso de IA. Alguns até cancelaram a reserva, porque o anfitrião afirmou nesse texto de confirmação que usava IA e se reservava o direito de corrigir o que ela dissesse. Ou seja, você lá como hóspede pergunta uma coisa, a AI te responde, aí talvez o dono do apartamento lá, o anfitrião, fale, não, esquece o que ela falou, era uma IA, então não vale. E também tem que se notar que o Airbnb se vende como uma plataforma que fala sobre conexão humana, antídoto pra solidão, e vendendo essa ideia que você tava ficando na casa de alguém, não num hotel, sem rosto. E agora vai virando essa coisa digital. Então, vários discursos vão começar a ruir com essa entrada de IA no dia a dia das empresas. E citando mais uma vez a The Atlantic, eles falaram justamente sobre isso. Quais são as habilidades humanas que as IAs não conseguem simular. E aí fala, que esses modelos de linguagem conseguem memorizar séculos de literatura, mas mesmo assim não conseguem escrever bem, que é uma coisa recorrente que todo mundo percebe. E aí, essa autora da matéria foi atrás de quem trabalha nos bastidores para entender por quê. E aí não é um problema técnico, é um problema estrutural. A reportagem cita o exemplo do GPT-2, que era um modelo do ChatGPT de 7 anos atrás, antes de ser lançado publicamente, que produziu um monte de resposta inesperada, criativa. Você fazia um prompt sobre um homem tomando banho, podia virar uma cena sobre ele comendo limão e pensando na esposa. Exemplo da reportagem, não é meu. E que esses modelos atuais não fazem mais isso. E isso acontece porque esses modelos já foram ajustados no pós-treinamento para ser úteis, para serem honestos, seguros. E isso tudo acaba suprimindo a criatividade. Quanto mais você controla o comportamento do modelo, mais ele fica rígido. E aí um autor que foi contratado para um laboratório de IA para explicar para ele o que torna uma literatura boa, e ele disse que acha impossível boa literatura ser gerada com IA. Aí ele dá o exemplo do Shakespeare, que é enorme justamente porque ele subverteu o próprio modelo que ele seguia. Então, as melhores metáforas humanas vêm de experiência que você viveu, de biologia, de mortalidade, de sexo. Tudo coisa que esses modelos de linguagem, inclusive, evitam falar mesmo de maneira metafórica, Sangue, sexo, morte. Então, esses modelos não conseguem nem criar histórias com esse tipo de recurso, porque está proibido de fazer assim. Então é isso, os modelos de linguagem podem ser úteis para bilhões de pessoas, para um monte de coisa, não conseguem escrever alguma coisa que vale a pena ler justamente porque a criatividade exige o imprevisível. As empresas passaram anos treinando agora esses modelos a não serem imprevisíveis e arte, criatividade, precisa do imprevisível. O New York Times falou também sobre o conceito de inteligência irregular, Jagged Intelligence, que descreve um padrão que todo mundo que usou IA já percebeu quando tá lá usando, Esse mesmo sistema que resolve vários problemas de Olimpíadas de Matemática não consegue responder uma pergunta básica. Aí tem um exemplo que tá circulando muito online, tem vários vídeos brincando com isso, que é você perguntar pro ChatGPT o que é melhor fazer. Você tem que levar o seu carro numa oficina que tá a 50 metros de distância, se é melhor você ir andando ou ir de carro. E o ChatGPT responde que é melhor você ir andando porque é muito perto. Obviamente ignorando o fato que você tem que levar o carro para consertar. Então a única resposta possível é dirigindo. Mas o ChatGPT insiste em dizer que é andando. Então essa inteligência irregular aponta para uma questão maior, que é você mudar a pergunta. Em vez de perguntar se a IA vai substituir os humanos, a pergunta que seria mais útil é em quais tarefas específicas a IA está melhorando mais rápido. Porque a partir dessa resposta, você consegue também já prever quais os empregos que estão em risco. Por exemplo, agora, nesse momento que a gente está, programadores iniciantes têm razão para estar preocupado porque está todo mundo codando com IA. Mas as outras funções todas, quase, não tem um impacto muito claro. O ritmo de melhora está rápido, obviamente, Isso aí vai virando um sinal de alerta. Mas a questão é isso, não é olhar para a IA como uma versão mais fraca, mais forte do cérebro humano, a superinteligência, a AGI. É você pensar que são perfis de capacidade completamente diferentes. E aí você tentar medir com a mesma régua o cérebro humano e a capacidade de uma IA, você pode estar atrapalhando a compreensão do que está acontecendo agora. E é pensando nisso que tem muita discussão sobre como moldar um futuro de IA pró-humanos. A pesquisadora Luisa Jarovski, que tem uma newsletter que eu gosto bastante, já comentei ela por aqui, falou sobre esse mantra corporativo do AI first, AI em primeiro lugar, que vai tratando essa substituição humana como um custo quase inevitável do progresso e como essas empresas têm
tentado empurrar essa noção que os modelos chamam sensibilidade, personalidade, para tentar escapar da responsabilização legal pelos atos dessas plataformas, dessas ferramentas. E aí, no mês passado, foi publicado o Pro-Human AI Declaration, ou a Declaração de IA Pró-Humanos, que se focou em 5 eixos: manter os humanos no controle, evitar a concentração de poder, proteger a experiência humana, garantir a agência individual e responsabilizar empresas de IA. Então isso muda um pouco o enfoque, né? Sai dessa discussão se os humanos são inerentemente menos produtivos que as máquinas e devem ser substituídos, e a gente entra num lugar que não. Tem o lugar do humano, tem o lugar da máquina, e a gente precisa determinar como isso vai funcionar justamente para não ter problemas maiores lá na frente. Porque é justamente essa inevitabilidade da IA que vai gerando essa resistência, esse pavor e coisas que são negativas para a sociedade e para as próprias empresas de IA. Semana passada eu falei sobre o atentado à casa do Sam Altman, né, que foi alvo de um coquetel Molotov. O suspeito foi preso e depois os investigadores descobriram que ele tinha vários documentos escritos por ele próprio sobre os riscos existenciais da IA, falando da ameaça da IA para a humanidade, e o documento também incluía vários nomes e endereços de outros executivos e investidores ligados à indústria de IA, o que leva a crer que ele talvez estivesse planejando outros ataques. Mas uma coisa que eu até comentei quando eu falei da notícia semana passada, e que começou a aparecer em vários lugares depois, é que é injustificável o que essa pessoa fez. Obviamente, a violência nunca é uma solução, mas a gente tem que lembrar que a gente já está há anos com esses líderes de IA usando uma linguagem catastrófica para falar sobre o risco existencial, sobre como é inescapável, como todos nós vamos nos tornar substituíveis. Isso foi gerando, né, muito medo, muita paranoia, porque as pessoas recebem isso como uma consequência real na sua vida diretamente. Então, quando a IA é apresentada ao mesmo tempo como essa ferramenta milagrosa, mas também uma ameaça ao futuro da humanidade, esse debate para de ser tecnológico, começa a entrar numa radicalização, e aí você começa a entender esse tipo de reação como quase uma consequência do discurso. Tomara que isso tudo sirva como reflexão para alinhar o discurso, pelo menos, e a gente começar a priorizar os humanos. Porque a IA pode existir, mas a gente pode priorizar o humano também. Acho que esse é o caminho que deve ser seguido. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. The Street View images that I once used to map the only unmapped city in America with are now gone. So it's unmapped again for literally the 5th time, and I'll tell you why. Há um tempo atrás, eu acho que eu comentei a história aqui de uma cidade em Minnesota chamada North Oaks, que é praticamente a única cidade dos Estados Unidos que está fora do Google Street View. Você entra no Maps e você não vê nada, não tem imagem da rua. Isso porque é uma cidade que é juridicamente 100% privada, as ruas não são públicas. É como se fosse um grande terreno privado que construísse uma cidade dentro, então todas as ruas que estão lá são controladas por esses moradores. E aí em 2008 o Google teve que retirar as imagens, porque estava sendo ameaçado de processo por invasão de propriedade privada, e um sujeito, ao saber dessa história, pegou um drone, voou ele pela cidade inteira e mapeou a cidade toda e botou no Google Maps como uma contribuição de usuário. Isso porque, ao mapear a cidade desse jeito, ele estava fazendo pelo espaço aéreo. E o espaço aéreo é regulado por uma outra entidade que não é os moradores. Então não seria ilegal. Mas, obviamente, ele começou a ser ameaçado de processo e decidiu tirar essas imagens por conta dessa pressão. Só que aí alguém começou a falar para ele que tinha um detalhe. Essa cidade, apesar de querer essa privacidade toda, tinha instalado o sistema da Flock, que é um sistema de câmeras focado em monitorar a placa de carro para poder saber onde os carros passaram a todo momento. Você pode pensar, mas tem câmera na rua da 7 Rio aqui no Brasil, sei lá, ou da 7 em São Paulo, não sei qual é o nome dos outros lugares. E esses registros já são feitos, mas eles não são integrados. Você não consegue, por mais absurdo que soe, você não consegue rastrear o caminho de um carro do Rio até Belém só indo de câmera em câmera. Cada uma vai ter uma questão para você conseguir essas imagens. O sistema da Flock é privado e faz justamente isso. E várias cidades têm contratado para tentar monitorar que carros passam aonde para prevenir crime. É sempre essa justificativa, né? E aí falaram para esse cara que mapeou a cidade em Minnesota que, olha só, eles querem privacidade, mas botaram o sistema do Flock inteiro. E ele nunca tinha ouvido falar da Flock. Ele resolveu pesquisar, ficou muito assustado porque ele viu o nível de vigilância que isso pode gerar.
e eu vou falar de uma história especificamente sobre vigilância e Flock aqui na sequência. E ele viu que o sistema da Flock inclui um mapa coletivo com todas as imagens da Flock. Ele falou, então tá bom, então eu vou botar minhas imagens dessa cidade de Minnesota por lá. Ele botou e ele deixou no Google Maps só uma imagem, que é a dele pilotando o drone no meio da cidade, a única imagem que tá lá, e subiu essas todas nesse sistema open source. E aí isso me fez ir atrás da Flock para entender um pouco mais também. Eu já tinha ouvido o nome, mas não tinha entendido o que era. E aí eu cheguei numa matéria da The Verge que falava sobre o cancelamento de uma parceria entre a Ring, que é a rede de câmeras na porta que é da Amazon, né, que as pessoas usam como campainha para poder receber encomendas e coisas assim, com a Flock. A Amazon acabou cancelando essa parceria por conta de uma reação pública bem forte, que ficou com medo de como seria usada essa integração. A Amazon diz que não chegou a ser lançado nada, mas só a possibilidade de conectar câmeras residenciais da Ring com a rede de vigilância da Flock com os carros e placas já gerou arrepio em todo mundo por conta do monitoramento em massa. Eles não estão participando com a Ring, mas tem outras redes de câmera, como a Axon, que está fazendo parceria com a Flock. Então, acho que vai ser meio inevitável esse tipo de integração, né? O que está sendo vendido, inclusive, é a integração dos dados, que tem a ver, inclusive, com a Palantir, né? Integração de dados. Eu vou falar disso no episódio que vem, não vou falar sobre Palantir hoje, não. Eu recebi um texto muito bom do meu amigo Martino, publicado pela própria Palantir, mas eu guardei para a semana que vem. Mas o New York Times falou um pouco mais da Flock, e para você ver que isso não é uma paranoia de vigilância, uma das principais preocupações são forças policiais que têm acesso a esse tipo de câmera, que usam o que vai fazer e com que intenção. E aí o Times fala de um policial de Milwaukee que foi acusado por ter usado o sistema de leitura automática de placa para monitorar a pessoa que ele estava se relacionando e o ex dessa pessoa. A investigação mostrou que esse policial fez 124 buscas pela placa da parceira e outras 55 pelo ex dela entre março e maio de 2025. Isso aí que é paranoia de corno, hein? E a mulher só descobriu isso porque ela usou um site chamado Have I Been Flocked, ou Fui Flocado, né? A Flock já pegou a minha placa, porque esse sistema revela quando uma placa foi pesquisada no sistema da empresa, e assim ela viu que tinha sido pesquisada, obviamente desconfiou que era o marido, porque ele tinha acesso através da polícia, e esse caso apareceu. Agora, você imagina isso em escala para sei lá que outro tipo de uso de vigilância, como isso é perigoso. Esse argumento de, eu não tenho nada para esconder, então não importa, não é bem assim. Você não tem nada para esconder, mas você tem a sua vida, o seu dia a dia, a sua privacidade. Você não precisa estar fazendo uma coisa errada para ser um problema você ser filmado. Você pode estar fazendo uma coisa certa que é só sua, tá só vivendo a sua vida e acabar monitorado. E essa questão de privacidade é, inclusive, uma das grandes dificuldades para você ter um sistema de verificação de idade online. Porque para você evitar que as crianças acessem determinados serviços, você precisa provar que você não é criança, ou seja, vira uma negativa, né? Você não prova que não é criança, você tem que provar que é adulto. Então todo mundo que estaria autorizado a usar o serviço precisa revelar a sua identidade, porque é muito difícil fazer de outra forma, sem documento de identificação. A União Europeia lançou então um aplicativo oficial agora de verificação de idade para a internet que pode ser usado gratuitamente por qualquer plataforma. O aplicativo funciona com passaporte, com documento de identidade, logicamente, mas uma vez que você cadastra, você recebe um código. E com esse código, um QR Code, você pode usar para se identificar em vários sites que só vai ter informação. Isso é um adulto, isso não é um adulto. Eu não sei como é que fica a questão de você usar o QR Code dos outros, não entendi bem como eles vão resolver isso, mas existem caminhos que mantêm a privacidade do usuário e é muito importante isso entrar no mapa, porque isso vai ser a questão dos próximos anos. Privacidade vai ser uma questão que vai ser muito debatida nos próximos anos, você pode apostar. E uma notícia de última hora que chegou quase na hora que eu estava começando a gravar é que o CEO da Apple, Tim Cook, anunciou que vai sair do cargo e já apontou o seu sucessor. Ele está na Apple desde 2011, o Tim Cook. Ele assumiu logo depois do Steve Jobs e expandiu a empresa de uma maneira quase inimaginável. Foi a primeira empresa a atingir o valor de $1 trilhão. E agora, depois de 15 anos à frente, ele vai sair e quem vai entrar é o John Ternus, que é o atual vice-presidente sênior de engenharia de hardware. Isso quer dizer que a Apple deve tomar um caminho conservador. Muita gente está apontando o suposto atraso da Apple em correr atrás da IA, né, que chamou muita atenção nos 2 últimos lançamentos do iPhone, que não conseguiu acertar a Siri, como um grande acerto. Porque, em vez de ficar tentando correr atrás desses modelos de linguagem e acertar e gastar os bilhões de dólares que estão sendo gastos por esses laboratórios, a Apple segue sendo a principal plataforma para que essas ferramentas sejam utilizadas. É muito mais fácil embarcar
esses serviços na plataforma Apple do que tentar desenvolver uma proprietária. Não teria muito sentido. É uma postura muito mais passiva e que acaba fazendo sentido ainda mais nos Estados Unidos, onde a maior parte das pessoas tem o sistema Apple. Não é como no Brasil, quase todo mundo tem Android. Então, o que a escolha do Turnus aponta é isso, um cara de hardware. Então, a Apple deve estar realmente com a cabeça focada em manter a liderança em produtos mesmo, em equipamentos, e não exatamente em desenvolvimentos de apps, de software, e ganhar por aí, muito embora, né, o software da Apple seja um dos grandes diferenciais. O sistema operacional do iPhone, do desktop, são de alto nível, eu sou muito fã, mas também tem um outro ponto que tudo deve mudar agora com IA. Ninguém sabe o que vai ser o sistema operacional do futuro, então talvez seja mais um passo conservador da Apple, mas já olhando, olha, eu não sei o que vai virar o sistema operacional, não tem por que eu correr para esse lado. Agora, o hardware sempre vai ser necessário, vamos focar aqui e virar esse hardware premium, mesmo que perca um protagonismo na questão de tecnologia. Tem que saber só se isso aí vai ser um problema no longo prazo ou não, mas parece que a direção está tomada. Vamos ver se é assim que se desenrola nos próximos anos. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Have you been to Mexico? Me? In Mexico? A terceira temporada de Euphoria estreou com 3 episódios disponíveis para crítica. Para o público saiu o segundo esse domingo ainda. E com esses 3 episódios, a série já acumula 42% de aprovação no Rotten Tomatoes, contra 80% da primeira temporada. O diagnóstico da imprensa quase unânime é que o Sam Levinson, criador da série, transformou o que era uma série sobre adolescência e excesso numa espécie de tortura pornográfica sem humor, onde personagens como Jules e a Cassie existem só na superfície para um voyeurismo do próprio criador. O salto de 5 anos na trama resolveu um problema, que é a questão da idade dos atores e das atrizes, e cria um outro maior, que é que sem os adolescentes em crise, a tese central de Euphoria sumiu, e o que sobra são esses visuais impecáveis, atuações muito boas, mas talvez muito pouco a dizer. Eu não sei, eu gostei do primeiro episódio, eu não achei ruim, eu vou ver o segundo hoje, inclusive, e eu não sei se não tem nada a dizer, porque a série não acabou, né? Quem viu muito só viu 3 episódios, então eu vou dar um voto de confiança e vou seguir assistindo. Depois você me conta aí o que você achou. Manda uma mensagem pelo WhatsApp do Resumido, tem o link lá no site resumido.cc, você consegue achar tudo, e-mail, o site do Resumido, Instagram, Twitter, Threads. Manda um oi pra algum lugar, eu adoro falar com os ouvintes, então estou esperando sua mensagem. O baixista Ricardo Dias Gomes, que tocou há anos com Caetano Veloso, e a poeta pernambucana Fiona Forte são 2 dos fios brasileiros que atravessam o disco de estreia de Blurry the Explorer, projeto do baterista e compositor nova-iorquino Jeremy Gustin, que foi gravado em Lisboa com uma banda montada no improviso. Eu nunca tinha ouvido falar dele. O que me chamou a atenção foi porque apareceu pra mim a sugestão de ouvir 7 Velas, que é uma música dele com o Rodrigo Amarante. Eu gostei do clima de improvisação, minimalista. Você tá ouvindo aí no fundo? O que você tá achando? Me conta aí também. Eu ouvi o disco todo, gostei muito. Eu sou muito fã do Rodrigo Amarante, então essa aí já me fisgou de cara. Nesse episódio você ficou sabendo que Mark Zuckerberg criou um clone digital para substituí-lo em reuniões, que influenciadores adotam gêmeos digitais para manter presença sem aparecer, que a Wayback Machine agoniza depois que veículos de mídia bloquearam seu rastreamento, que uma pesquisa mostrou trabalhadores divididos sobre adotar IA, que aquela reunião chata pode ser o que ainda protege o seu emprego, que a União Europeia lançou um app de verificação de idade e que o ataque à casa do chefe da OpenAI mostra a tensão crescente no setor e muito mais. Se você gosta do Resumido, além de assinar, você pode recomendar para mais gente, o que ajuda demais essa casa a chegar mais longe. Então não deixe de mandar no WhatsApp, postar no Stories, eu reposto todo mundo. Também não deixe de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas, deixar uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. Estou precisando de mais resenhas na Apple Podcast Brasil. Lá no Spotify tem bastante, mas sempre bom ter mais. E se você quiser comprovar que você ouviu esse episódio até o final, você pode deixar o comentário com a palavra secreta da semana, que é espelho. O Resumido é produzido e apresentado por mim, Bruno Natal.
O roteiro é escrito por mim, pelo Agenor Neto. O Cauê Marques coedita a newsletter O Futuro Explicado e as redes sociais, que contam com animações do Peri Selmanman e design do Felipe Araújo. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha, da Usina Sons, a foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Resumido.